Boa noite, esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer para vocês. Lembrando que a intenção desse vídeo não é uma aula completa sobre os assuntos que a gente tem para o simulado, mas é relembrar o que vocês já aprenderam em sala de aula, certo? Então, vou tocar nos assuntos coesão textual. Gente, olha só o que a pessoa faz, viu? Anotações, aprendam isso desde cedo. Coesão textual, vamos trabalhar coesão textual, morfemas. Vamos trabalhar formas nominais do verbo, linguagem formal e informal e homônimos, certo? São os assuntos que vamos trabalhar para o simulado, ok? Então, vou fazer esse vídeo explicando assim essas coisas para vocês. E o que vocês tiverem dúvida, vocês vão perguntar. Lembrando que hoje é só o bate-papo de vídeo e amanhã nós vamos passar as atividades. Coesão textual. Gente, falando de coesão textual, fala de amarração de ideias no texto. Eu passei um texto para vocês escreverem e aí vocês me devolveram. Essa correção só vou entregar quando a gente voltar, ok? Mas coesão textual é a amarração do texto. Então, quando você vai escrever um texto, você tem que ter suas ideias bem amarradas na sua cabeça para você colocar no papel. E esse ato de colocar no papel é quando você vai olhar se você vai colocar pronomes, sinônimos, tudo organizado para estar um texto perfeito. Então, o que é que eu vou fazer na coesão textual? Lembra o exemplo que eu sempre dou na sala. Maria foi à feira, Maria comprou pão, Maria voltou para casa. Eu falei Maria 3 vezes, certo? Se eu quiser trabalhar a coesão textual da forma correta, eu vou pegar esse Maria, que é um substantivo, trocar ela por um pronome. Maria foi à feira e comprou tal coisa. Maria foi à feira, ela voltou para casa. Então, veja, essa troca já não deixa seu texto tão repetitivo. Então, isso aí que a gente trabalha na coesão textual. Vocês têm vários tipos de coesão textual, coesão referencial, coesão sequencial, mas não é esse ponto que a gente está trabalhando. Quem está acompanhando na sala de aula, o que eu estou trabalhando como coesão textual é a coesão textual simples. É você simplesmente ligar as ideias no texto, usando pronomes, substantivos, sinônimos. Então, tudo isso trabalha a coesão textual, é a amarração de ideia, ok? Segundo ponto que vamos trabalhar são os morfemas. Então, trabalhando o verbo, nós começamos a trabalhar com os morfemas, e morfema é a partícula significativa da palavra. Então, nós temos a parte do verbo, então vamos trabalhar os morfemas. Como vamos dividir o verbo em morfema? Então, vamos lá. A primeira divisão é radical. Então, radical é a parte mais importante da palavra, onde tem o seu significado, certo? Temos radical, desinência e vogal temática. Veja que eu coloquei esses 3 para vocês trabalharem no simulado. Eu não coloquei o tema, sabendo que o tema é a junção do radical com a vogal temática, ok? Então, não coloquei o tema, mas eu coloquei radical, desinência e vogal temática. Sei que vocês escutarem a Ana Júlia. Então, vamos lá. Então, radical é a parte mais importante da palavra, onde mantém seu significado. E aí nós temos as desinências, né? A desinência de número e a desinência de tempo, certo? Nós trabalhamos com essas duas desinências, sendo que antes você trabalha a vogal temática. Gente, a vogal temática a gente trabalha com 3 vogais, o A, o E e o I, certo? E quando você trabalha a vogal temática, o que é que ela significa na palavra? A vogal temática significa a qual conjugação pertence o verbo. Então, o verbo que pertence à primeira conjugação, ela vai ter a vogal temática A. O verbo que pertence à segunda conjugação vai ter a vogal temática E. E aí, vocês vão se organizando, certo? Então, você tem o radical, que é a parte que nunca muda na palavra, quando ela é conjugada, do verbo, certo? Então, nós temos o verbo amar, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, tal. Então, você vai perceber que a parte que não mudou é o radical, certo? A parte que junta o radical com as suas desinências é a vogal temática. Ela faz essa junção, é quem une a família. Lembrando que a vogal temática, quando se une apenas o radical, é chamado de tema, essa junção aí, ok? E aí vocês têm as desinências, que é desinência de número e desinência de tempo. Lembrando que a desinência de tempo sempre vem antes da desinência de número, certo? Eu marquei um exemplo para falar para vocês, organizávamos. Vamos trabalhar com o verbo, né, com o verbo conjugado, organizávamos. Vamos separar os morfemas de organizávamos. Organizávamos até o Z, nós temos o radical, né? O A vai ser a vogal temática.
O vá, a desinência de quê? De tempo, organizava. Então, é uma marca de tempo. E o mos, a desinência de número. Lembrando que essa desinência de número é saber se é singular ou plural. Ok, gente? Eu estou falando rápido por quê? Porque o vídeo não pode ficar longo. Porque também vocês não conseguem baixar isso. Vocês ficam com muita mídia no celular e eu não sei que tipo de aparelho cada um tem na sua casa. E nem sei a velocidade da internet. Então, estou tentando falar rápido, mas que vocês compreendam. E qualquer dúvida, eu vou estar sempre disponível. Bom, nosso próximo assunto é formas nominais do verbo. Nós temos 3 formas nominais do verbo, que é o infinitivo, gerúndio e particípio. Lembrando que quando eu trabalho com o infinitivo do verbo, são as terminações, a R, ER, OR. E aí eu perguntei na sala, gente, quando o verbo termina em OR, pertence a qual conjugação? Pertence à segunda conjugação, ao ER, certo? Porque, lembra do exemplo que eu disse? O verbo compor antigamente era escrito compoer. Então, todo verbo que termina em OR pertence à segunda conjugação, ok? Então, o infinitivo do verbo é com a terminação AR, cantar, chorar, falar, comer. Então, essas terminações aí que marcam a conjugação, AR, ER, OR, quando o verbo aparecer assim, está na forma do infinitivo. O gerúndio, a forma do gerúndio é quando o verbo está acontecendo, certo? Então, vamos pegar um verbo para dar o exemplo final. Vamos pegar o verbo cantar, ok? Então, quando eu falo cantar, está no infinitivo, porque terminou em AR. Cantando, está no gerúndio, porque a ação está acontecendo. Lembrando que o gerúndio vai terminar em ando, em endo, em indo. E cantado vai estar no particípio. Lembrando que vocês têm 2 tipos de particípio. Vocês têm o particípio regular e o particípio irregular. O particípio regular termina em ado, ido, né? Então, cantado é particípio regular. Lembrando que nem todos os verbos têm um particípio irregular. Lembra quando eu falei de morto e morrido? Então, o verbo morrer, ele tem as 2 formas nominais no particípio, o regular e o irregular. O regular é morrido e o irregular é morto. E aí, dependendo do contexto da situação, é que você percebe qual particípio você vai usar naquela situação. Ok? Formas nominais do verbo, então, falado aí para vocês. Vamos lá. Linguagem formal e informal. Eu gosto desse assunto porque a gente centra bem em qual situação eu devo falar e qual linguagem vou usar. Lembrando que todos nós usamos a língua portuguesa, certo? Mas em qual situação eu vou usar qual tipo de linguagem? A linguagem formal, antigamente chamada de linguagem padrão, é a linguagem que você usa na escola, quando vocês forem trabalhar. A linguagem que você usa com autoridades, com prefeito, com pessoas mais velhas, é linguagem formal. Lembrando que quando a pessoa for da sua intimidade, for da sua família, aí você pode usar a linguagem informal, porque a linguagem formal é a linguagem que você usa com seus amigos, a linguagem que você usa com seus pais, é essa linguagem formal. Também chamada de linguagem coloquial ou chamada de linguagem popular. Certo? Porque é a linguagem que ela deixa você usar marcas da oralidade. Lembra que eu falei para vocês, eu vou para casa. Então, eu vou para casa. Esse pra pertence à oralidade, pertence à linguagem informal. Se fosse para a linguagem formal, seria vou para casa e não pra. Então, a linguagem formal, ela deixa você usar marcas da oralidade, é a linguagem que você usa com seus amigos, e a linguagem formal que você usa na escola com seu professor, que você usa no seu trabalho, que você usa com essas pessoas, né, que digamos que são importantes e merecem usar outro tipo de linguagem, certo? Coisas de Ana Júlia. Vamos então para nosso último assunto, que é homônimos. Homônimos são palavras que têm uns sons parecidos, normalmente ela tem o mesmo som, só que o significado da palavra é diferente. E aí nós temos 3 tipos de homônimos. Nós temos os homônimos homógrafos. O que são homônimos homógrafos? É a palavra que tem a mesma grafia, mas o som diferente. São homônimos homógrafos, certo? Por exemplo, eu usei a palavra aqui, jogo. Jogo, existe jogo de verbo, jogo de substantivo e jogo de verbo. Então, veja só que tanto jogo quanto jogo tem a mesma grafia, a escrita é a mesma, só que a pronúncia ser diferente torna esse casal de homônimos aí homógrafos,
certo? É a mesma grafia, mas o som é diferente. O jogo começou, então tá na cara que é um substantivo. Eu jogo muito, então na cara que esse jogo é verbo, ok? Nós temos também o tipo de homônimo homófonos, que aí é ao contrário. Homófonos é grafia diferente e o som é igual. Eu dei o exemplo aqui de concerto. Então, concerto tem concerto com C e concerto com S. Eu paguei pelo concerto, vamos dizer assim. Paguei pelo conserto do meu carro. Pronto, paguei pelo conserto do meu carro. Esse conserto vai ser o conserto com S, que vem do verbo consertar, certo? Comprei o ingresso do concerto. Então, comprei o ingresso do concerto. Esse concerto vai ser o evento musical. Já não vai ser o concerto do verbo consertar. Professor, é um pouco confuso? Porque nós estamos falando de sons, falando de grafias e falando de palavras parecidas, que são os homônimos, ok? Mas lembrando que os homógrafos, mesma grafia, pronúncia diferente. Homófonos, mesma pronúncia, grafia diferente. E nós temos os homônimos perfeitos. Quais são os homônimos perfeitos? Que são as duas coisas ao mesmo tempo. Grafia é igual, pronúncia é igual, certo? Então, eu tenho um exemplo na minha cabeça de manga. Chupei a manga, cortei a manga da camisa. Então, manga, manga. Mesma grafia, mesma pronúncia. São homônimos perfeitos, certo? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de Ana, que ela está aqui no meu braço, para a gente terminar o vídeo. E fico aí disponível para vocês em qualquer dúvida, tá bom? Tchau e até a próxima.